Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a atuação do enfermeiro na docência em enfermagem. Essa é uma aula da nossa disciplina Fundamentos de Enfermagem e eu sou a professora Ana Cristina. Então, na área da enfermagem, como todos nós sabemos, existem diversas áreas de atuação. O enfermeiro tem um leque amplo de áreas em que ele pode atuar a partir da sua graduação e após a graduação, através de pós-graduações lato sensu, ou seja, as especializações que o enfermeiro pode vir a fazer para se tornar especialista em uma determinada área. Durante a graduação, o bacharelado em enfermagem, o enfermeiro estuda todas as áreas, perpassa por todas as áreas de atuação e se forma, um bacharel em enfermagem, uma pessoa graduada em enfermagem, apto a trabalhar, a atuar na assistência como um enfermeiro generalista. Então, além do enfermeiro generalista, existem várias áreas de atuação para onde o enfermeiro pode direcionar os seus estudos, como, por exemplo, a enfermagem obstétrica, a enfermagem neonatal, a enfermagem em saúde da família, vigilância epidemiológica, pode trabalhar também na gestão, na auditoria e, em se falando de assistência hospitalar, então, aí é que as áreas elas ficam amplas, Nós temos a enfermagem clínica, a enfermagem cirúrgica, a enfermagem em unidade de terapia intensiva, a urgência e emergência, que aí a gente tem a urgência tanto pré-hospitalar, que é o atendimento em serviços móveis de urgência, o SAMU, E nós temos a urgência e emergência intra-hospitalar também, nas unidades de pronto atendimento ou nos PS, nas unidades de primeiros socorros. Além dessas, nós temos também o enfermeiro de CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a gerência de enfermagem, a hemodinâmica, que é o enfermeiro que atua na área cardíaca, o enfermeiro da hemodiálise, o enfermeiro da CME, que é a Central de Material de Esterilização, e entre muitas outras áreas de atuação dentro da assistência hospitalar, E uma outra área da atuação da enfermagem é justamente a docência, que é o que nós vamos discutir aqui nessa aula. Então, a aula, como já falei logo no início, ela se propõe a discutir a atuação do enfermeiro na docência em enfermagem. Então, nós temos também algumas áreas de divisão da docência em enfermagem, que no caso, a gente tem o enfermeiro que atua na docência do ensino técnico em enfermagem, e nós também temos o enfermeiro que atua na docência no ensino superior. Então, para a atuação em qualquer uma dessas áreas, há necessidade de uma formação específica, Então, existe aquele profissional que ele é professor, E o que está professor. Então, existem diferenças entre o ser professor e o estar professor de enfermagem. O ser professor, ele nos remete a algo inato, Onde aquela pessoa ela já tem o dom, Já tem aquela predisposição a ensinar, a repassar, a transmitir conhecimentos, a compartilhar conhecimentos, Então, nos remete a algo inato, onde a pessoa e o profissional estão em condição indissociável, ou seja, é o professor, Ele é professor, ele não está professor durante aquele período de sala de aula, ele é professor onde quer que ele esteja. Então, esse é o ser professor, O estar professor nos remete a um pensamento de transição, algo temporário ou em constante mudança. Então, quando a gente fala no estar professor,
a gente tem ideia, a gente nos remete a gente ter a ideia, o pensamento de todos os passos que aquele profissional percorreu até chegar àquela docência, né? Então, por exemplo, o enfermeiro docente, ele está professor enquanto ele está onde? Na instituição de ensino onde ele atua. Quando quando ele está no hospital ou na unidade básica de saúde, prestando assistência como enfermeiro, ali naquele ambiente ele está enfermeiro. Então ele consegue se dissociar, né? O profissional ele consegue dissociar o professor do profissional da assistência. Então, por isso que recebe essa denominação, não é o ser professor, é o estar professor. Então, essa questão do enfermeiro atuar tanto na assistência como na docência é muito importante, porque a assistência de enfermagem permite aquele profissional a ter uma série de vivências, uma série de experiências que vão ser imprescindíveis para transferir, para repassar as experiências vividas anteriormente para os seus alunos, né? E que vai ajudar na formação desse profissional. Então, para ser docente, por exemplo, no técnico de enfermagem, normalmente não há uma obrigatoriedade específica de uma formação voltada especificamente para a docência do técnico de enfermagem. Então, nós temos os cursos de graduação de enfermagem bacharelado, que é o nosso, e nós temos também, existem também os cursos de graduação, né, de licenciatura em enfermagem. Então, esses profissionais que concluem a graduação de licenciatura em enfermagem, eles já saem aptos para atuar no ensino do técnico em enfermagem, tá? E os profissionais bacharéis em enfermagem, é prudente que procure se tem interesse em atuar no ensino de enfermagem, na docência de enfermagem, é prudente que procure uma especialização voltada para o ensino, para que possa se atualizar, se capacitar nas questões metodológicas necessárias para uma boa atuação docente, já que os cursos de bacharelado, eles não apresentam uma formação voltada para a questão didático-pedagógica, para a formação, aliás, didático-pedagógica do educando. Então, a atividade profissional do enfermeiro ultrapassa o cuidar dos pacientes mediante os sinais e sintomas de doenças. Ela se direciona para a identificação de problemas, a prestação de uma assistência baseada na corporeidade e avaliação dos seus pacientes, gerindo os processos que envolvem o cuidar e o educar em saúde. Então, esse pensamento de Ruff, né, que ele trouxe lá em 2002, remete muito ao que muitas vezes a professora fala na sala de aula, que por mais que nós, enfermeiros, tenhamos uma formação mais científica, mais técnica, né, mais voltada para a prestação da assistência dos cuidados de enfermagem, é praticamente impossível que o enfermeiro ele siga na sua atuação profissional sem que em algum momento ele perpasse pela questão do ensino, já que o próprio processo de cuidar envolve também o processo de educação em saúde. Então, o enfermeiro, ele já é um profissional que ele é formado já
com esse espírito tanto de liderança, como esse espírito também de ser um profissional educador. A gente, quando assume uma equipe de enfermagem, a gente se torna o líder daquela equipe. Isso é inato, isso é inerente à atividade profissional do enfermeiro, né? Então, se você assume o trabalho de enfermagem numa unidade básica de saúde ou numa unidade hospitalar, automaticamente você, durante aquele seu expediente, pelo menos, você é líder daquela equipe, você trabalha com aquela equipe, orientando, supervisionando, ensinando, capacitando, atualizando aqueles profissionais no cuidado de enfermagem. E também trabalha com os pacientes na questão da educação em saúde. Por quê? Porque é o enfermeiro que vai ensinar ao paciente os cuidados que ele deve ter após a alta hospitalar. É o enfermeiro que vai dar aquelas primeiras orientações sobre a questão das rotinas hospitalares, sobre a questão do cuidado que o paciente deve ter, né, ao transitar no hospital, para que ele não se exponha ao risco de infecções cruzadas, entre muitas outras atribuições que o enfermeiro faz nessa questão educativa. O enfermeiro lá na unidade básica de saúde, ele também vai fazer reuniões com suas gestantes, com seus idosos, com os seus pacientes hipertensos, portadores de diabetes, enfim. Então, para cada grupo específico, ele tem um leque de ações, de atividades de educação em saúde para que esses pacientes eles possam assumir o seu autocuidado e que eles possam o tempo todo estarem cientes do seu protagonismo no seu tratamento e assim eles possam aderir melhor. Então, o enfermeiro já pela sua formação específica, pela própria forma de atuar, pelas atribuições em que ele está inserido, ele já é um educador em si. Mas voltando aqui ao assunto da aula, com relação à docência. Com relação à docência, nós falamos de docência no ensino técnico de enfermagem e docência no ensino superior. Então, o enfermeiro, enquanto docente, ele traz consigo a responsabilidade social e ética de contribuir com o processo formativo de seres que estarão inseridos nos cuidados de saúde da população. Essa área de atuação proporciona na enfermagem uma busca cada vez maior de enfermeiros que desejam unir o conhecimento assistencial à carreira docente, necessitando para isso inserir-se em processos formativos específicos. Então, como eu já tinha falado, para o ensino do técnico de enfermagem, é necessário que o enfermeiro ele tenha formação de licenciatura em enfermagem. Porém, o que a gente vê no ensino de enfermagem brasileiro? Existem proporcionalmente, muito mais cursos de bacharelado de enfermagem em comparação com os cursos de licenciatura. Então, devido à demanda, devido à necessidade de mais profissionais no campo, de mais, consequentemente, a necessidade de mais professores, de enfermeiros docentes em sala de aula para a formação desses profissionais necessários nos serviços. Então, muitas vezes, o enfermeiro bacharel em enfermagem ou especialista, ele acaba adentrando no ensino do técnico de enfermagem. Então, no ensino técnico de enfermagem, é necessário que o professor, o docente, ele seja enfermeiro e ele tenha alguma formação básica, uma especialização voltada para a docência, ou é necessário que ele seja, pelo menos,
licenciado em enfermagem, né? Ou ainda que ele tenha cursos voltados para a área educacional, tá? Já o enfermeiro que atua na docência do ensino superior, é necessário que ele busque um conhecimento mais específico. Então, para o ensino superior, é necessário que ele tenha, no mínimo, a especialização, né? Especialização lato sensu. Mas, na grande maioria das vezes, ele necessita, para conseguir adentrar o concurso público ou processo seletivo, ele necessita da pós-graduação stricto sensu, que é o que a gente chama de mestrado acadêmico, né? Porque existem os mestrados profissionais e os mestrados acadêmicos. Então, para o ensino superior, é necessário, pelo menos, o mestrado acadêmico. Existem algumas situações em que o docente inicia a docência em enfermagem sem o mestrado? Existe. Isso vai depender, também como eu já falei, da necessidade de mercado naquele momento. Porém, para a permanência desse professor, desse docente no ensino superior, é necessário que ele busque, né? Que ele busque se aperfeiçoar, que ele busque a sua pós-graduação stricto sensu, ou seja, o seu mestrado. Então, em algumas situações acontece que o enfermeiro, ele pode até começar a ser docente como especialista, porém, no decorrer da sua carreira, ele vai, em algum momento, buscar fazer o seu mestrado ou até o doutorado. O doutorado até que só um instante. Então, o doutorado é em menor quantidade, né? Porque ele não é, digamos assim, tão obrigatório para a docência, mas o mestrado sim. O mestrado é quem vai capacitar, é quem vai formar o docente. Então, é necessário que o enfermeiro que tem o bacharelado em enfermagem e que quer ingressar ou que quer permanecer na carreira docente, é necessário que ele procure pelo menos o mestrado. Então, os cursos de bacharelado em enfermagem, já falei aqui, é a maioria expressiva dos cursos de graduação em enfermagem no Brasil, que habilita os egressos para o trabalho profissional na assistência e na administração dos serviços de saúde, olha só. Então, os cursos de bacharelado em enfermagem, eles preparam o profissional para a assistência, né? E para a administração dos serviços de saúde. Os bacharéis, eles atuam em diversos níveis de atenção e educação em saúde. Já os cursos de licenciatura em enfermagem, eles são em menor número, concentrados a maioria na região sudeste, e esses cursos de licenciatura em enfermagem, eles possuem formação pedagógica voltada para o ensino médio profissionalizante de enfermagem, ou seja, os atuais cursos técnicos em enfermagem. Então, para Bissinotto, a prática docente do enfermeiro deve conter domínios específicos, conhecimento científico e habilidade para transmitir de modo produtivo e claro todo o conteúdo para os seus alunos. Esses domínios capazes de contribuir para a formação de futuros enfermeiros. Então, a prática docente depende desses domínios específicos. Então, quais são esses domínios específicos que o docente deve ter? Conhecimento científico, né? E habilidade de transmitir esses conhecimentos de modo produtivo e claro, para que seu conhecimento possa ser repassado claramente para os alunos e assim contribuir com a formação desses futuros enfermeiros. Existem outros domínios que permeiam o campo da experiência profissional nos serviços de saúde, como a questão da detenção de conhecimentos éticos, morais e filosóficos. Então, para a atuação do enfermeiro em sala de aula,
a necessidade de problematização da prática a partir de reflexões, questionamentos, dialogicidade e tomada de consciência de questões que permeiam a docência. Então, por isso que há a necessidade do enfermeiro docente ele ter uma formação voltada para a docência. Por quê? Porque quando o enfermeiro ele não tem uma formação, ele não tem essa aproximação com a formação docente, a aula se limita a exposições, né, a aulas expositivas, onde ele vai trazer o conhecimento científico para a sala de aula, mas ele não vai fazer aquela associação com a realidade vivenciada na assistência. Então, é necessário a problematização da prática, né, e trazer essas experiências para os alunos e também não só trazer as experiências dele, mas também buscar refletir e discutir a partir das experiências dos próprios alunos, né, principalmente porque a gente vê em sala de aula alunos da graduação que já têm curso técnico de enfermagem ou que já vêm de outras graduações, que têm suas experiências no âmbito familiar também, que por experiências anteriores vividas também como paciente ou como acompanhante de paciente nos serviços de saúde, enfim, há uma riqueza muito grande de problematizações, de reflexões, de questionamentos que podem ser trazidos para a sala de aula e que vão contribuir significativamente na formação desses futuros profissionais. Então, gente, eu espero ter sido clara, né? Mais uma vez, me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. Essa foi a principal referência que eu utilizei na construção dessa nossa aula. E por hoje a gente fica por aqui. Obrigada e até logo.